Agora vamos falar sério. Chegou a hora de eu mostrar para vocês qual é a estratégia mais consistente para a compra de ações dos últimos anos. E não apenas isso, vou te mostrar como nós construímos isso ao longo do tempo, todo esse processo passo a passo e também os resultados que nós podemos obter seguindo por este caminho. Então fique até o final deste vídeo que eu vou te mostrar todo este processo desde o início, como eu faço as minhas alocações e como eu utilizo essa estrutura tão vencedora na prática. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de poder contar com o seu like, porque dessa forma o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, já se inscreva e ative o sino das notificações para você ser avisado sobre os novos vídeos do canal. A estratégia que eu vou te mostrar hoje, ela também é utilizada por fundos de investimentos, onde eles fazem diversas alocações com o intuito de diminuir a volatilidade do fundo e trazer um retorno melhor no longo prazo. Pois eles sabem muito bem que quando um fundo começa a performar mal, começa a haver mais resgate. E se há mais resgate, o fundo precisa vender ativos que ele não queria vender naquele momento para prover a liquidez do fundo. E com isso o fundo performa mal. E se ele está performando mal, começa a haver mais resgate e o ciclo continua se repetindo. Então o gestor precisa tomar o cuidado para diminuir a volatilidade do fundo para evitar mais resgates. E para isso ele utiliza instrumentos financeiros e diversas classes de ativos para diminuir a exposição do fundo. Então agora vamos começar a construir isso juntos. Vou utilizar o melhor dos três mundos, a renda fixa, pois eu não posso ignorar uma taxa de juros tão generosa como a que nós estamos tendo nesse exato momento. As ações, e eu vou te mostrar o porquê, e utilizar as nossas queridas opções para aumentar o potencial de retorno da nossa estratégia. Então agora vamos começar a desenvolver tudo isso na prática. O primeiro passo será alocar o seu capital na renda fixa. Eu costumo utilizar ETFs de renda fixa para eu deixar como margem para garantia. Então você pode utilizar a LFTS 11 ou a LFTB11. Todas essas duas vão ser interessantes para deixar como margem para compra de ações. Você pode dar preferência para a B11 se você for deixar para um período superior ali a 60 dias, por exemplo, porque ele tem um imposto menor. Porém, ele pode em algum momento entregar uma rentabilidade menor também, porque como ele possui um pouquinho de uma NTN-B11, que é um título mais longo do governo, atrelado ao IPCA, na composição dessa ETF, ele pode às vezes ser marcado negativamente na curva. Isso não acontece com a S11, porém a S11 tem um imposto maior, que é de 25% sobre o lucro. Feito isso, aloquei o meu caixa na renda fixa, agora eu vou começar a fazer a minha exposição. Vou começar pequeno, vou começar devagar, porque justamente eu vou replicando esse processo ao longo do tempo e aos poucos. Então vamos lá. O primeiro critério que eu utilizo é escolher uma boa empresa.
Aí vai de cada um qual é a empresa que você quer se expor para fazer esse tipo de estrutura. Lembrando que não serão todas as empresas que você vai encontrar os parâmetros desejados para essa estratégia. Portanto, você vai ter que primeiro parametrizar para depois você decidir se dá para fazer uma estrutura deste tipo nesta empresa ou não. Vou utilizar aqui uma empresa que eu já estudei, que é a Petrobras, porque ela possui todos os parâmetros que eu desejo para escolher uma estratégia desse tipo. Então, quando eu venho aqui para o site do Mais Retorno e faço uma comparação do CDI com o ativo escolhido, que no caso é a Petrobras, este ativo ele precisa ganhar do CDI no longo prazo. Não adianta eu abrir uma janela de 20 anos, porque de lá para cá muita coisa na economia mudou. A gente sabe que o passado nem sempre se repete, mas ele pelo menos rima. Então eu vou utilizar uma janela temporal menor, em torno de 5 anos, que ele condiz mais com a realidade de mercado e da empresa também. Nos últimos 5 anos eu percebo que Petrobras aqui deu um show no CDI, 456% contra 63% do CDI. Então eu entendo que no longo prazo essa empresa pode trazer um bom resultado, apesar dos riscos que envolve a compra de uma ação da Petrobras. Depois eu venho aqui na minha ferramenta do Investing Pro e seleciono o Aren AI, que é uma ferramenta de inteligência artificial exclusiva para análise de ativos. E conversei com ela aqui para saber qual é a média de dividendos que Petrobras tem entregado nos últimos anos. E aqui ela me mostrou que Petrobras está em torno de 13% em 2024, o que sinaliza que eu consigo pelo menos cerca de 6% ao ano em média investindo nessa empresa. E eu também pedi ao Aren para ele fazer uma análise técnica da ação para entender se o preço que ela está sendo negociada hoje está muito perto de um suporte ou de uma resistência. E pela informação que ele me mandou aqui, há uma tendência de baixa no curto prazo, por isso que eu vou ter que usar uma estratégia defensiva nesse momento para poder adquirir essas ações. E aí ele me diz aqui que boas regiões de preço está aqui na casa do 31,02. Dito isso, eu já tenho algumas informações importantes para eu montar a minha estrutura. Então vamos para ela. A estrutura aqui em questão será um booster reverso. Essa estrutura ela consiste numa posição comprada de put, num strike superior e uma quantidade maior de venda de put no strike inferior. E o que você precisa assumir é apenas a diferença desse booster. Funciona da seguinte forma. Está aqui a nossa compra de put. Já vou fazer para o vencimento seguinte, porque nós já estamos próximo do vencimento atual. E aqui eu vou fazer a venda de 2 vezes a quantidade de put. Perceba que para eu fazer a montagem dessa estrutura, eu recebo para montar. E fiz a minha compra no strike superior, no 31,22, e fiz a venda de 2 vezes a quantidade no strike inferior, R$ 1 abaixo. O que acontece agora com esta operação? No dia do exercício, eu não preciso assumir 200 ações de Petrobras, justamente porque eu tenho uma posição de put comprada, me dando cobertura para parte dessa posição vendida. Por isso eu não tenho que assumir as 200 puts independente do cenário. Eu vou precisar assumir aqui apenas 100. Com isso eu posso fazer essa estratégia dando cobertura total usando muito menos recurso. O parâmetro de montagem que eu entendo que é ideal para esse tipo de estratégia é não pagar para montar ou receber alguma coisa. Como aqui eu estou recebendo, então esse parâmetro está correto para a montagem. Então vamos analisar agora os resultados financeiros que eu posso obter
me expondo nessa estratégia. O que acontece aqui? Se eu for a mercado hoje e comprar as ações da Petrobras, eu vou pagar R$ 31,08. Se eu fizer isso, comprar ela a mercado, eu não vou ganhar nenhum prêmio pela montagem da estratégia, porque estou simplesmente comprando a ação. Não vou ganhar a taxa CDI do período, porque eu vou ser obrigado a usar o dinheiro para comprar a ação. E o meu risco começa já no 31,08. Se eu resolvo trocar isso pelo booster reverso, olha a diferença. O meu strike de assunção será no 30,22. Então Petrobras precisa cair até o dia do vencimento para que eu seja exercido nessa put. Porém, eu não vou pagar R$ 30,22 pelas ações de Petrobras. Eu vou pagar menos do que isso, justamente porque vai me sobrar essa trava de baixa com put que tem R$ 1 ao meu favor. Então, o meu preço de assunção já cai para 29,22. E tem mais um detalhe, eu recebi um prêmiozinho aqui de 18 centavos, que também vai permitir que o meu preço de assunção seja menor ainda, que será agora 29,04. Perceba que ao invés de eu comprar a mercado a 31,08, eu serei obrigado a comprar se ela ficar abaixo de 30,22, mas eu vou pagar apenas 29,04. Olha quanta diferença e quanta vantagem você tem se expondo nesse tipo de estrutura para compra de ações. Essa estrutura aqui, ela tem esse viés, montar um booster reverso para comprar ações. É a melhor postura que você pode ter se expondo nesse tipo de operação. Assumir Petrobras por 29,04 me dá um desconto em relação ao preço de mercado hoje, que é 31,08, de 6,56%. Então, essa estrutura te protege e você consegue adquirir a ação com um belo de um desconto. Já entendi o que acontece no cenário de queda. Então agora vamos analisar o cenário de alta. O que vai acontecer na alta? Na alta, toda essa estrutura aqui vai expirar sem valor e você fica com o ganho inicial de R$ 18 e mais o CDI de todo o período. Então, dessa forma, você ficará livre para poder montar uma nova estrutura para um novo período e até mesmo com outros ativos. E o cenário de lateralidade, que é o cenário que pode ser o mais desejável para você. Vamos supor que você não conseguiu comprar as ações porque Petrobras ficou ali muito próximo ao 30,22, mas não ficou abaixo do 30,22. O que vai acontecer com a minha estrutura? Perceba que nesse cenário vou atingir aqui o lucro máximo da estratégia, que é simplesmente desmontar a mercado essa operação, embolsando a diferença da trava, que vai chegar próximo a R$ 1. Esse R$ 1 dividido sobre o meu risco, que era assumir por 29,04, me dá um retorno de taxa de 4,06% no período e mais a taxa CDI também. Então, ela é uma estratégia muito lucrativa também quando você não é exercido. E aí você vai desmontar a estrutura mercado e vai partir para uma nova operação. Agora, existe também outras assimetrias com o booster que você pode fazer que pode ficar mais interessante ainda. Vamos supor que ao invés de eu fazer na proporção 1:2, eu fizer 2:3. Será que isso é possível? Se você fizer por um vencimento mais curto, você terá que pagar para montar essa estratégia. Mas se você fizer para um vencimento um pouco mais longo, jogar um mês à frente, você consegue desenhar essa estrutura no 0 a 0 e pode melhorar ainda mais o seu resultado. Vamos ver como que fica. Vamos utilizar o mesmo ativo, só que agora a proporção vai ser 200 compradas para 300 vendidas. Uma proporção ali de 2:3.
Eu vou jogar um vencimento à frente, agora eu vou jogar para dezembro, e os strikes mais aproximados aqui, 31,25 com 30,25. Não pago para montar essa estratégia, tá joia? Esse é o parâmetro ideal, só que agora eu tenho algumas diferenças aqui. Vou simplesmente continuar tendo a obrigação de assumir apenas 100 ações neste exemplo, justamente porque eu tenho 200 compradas, então não vai mudar a quantidade de capital que eu preciso alocar na garantia, vai ser exatamente o mesmo. O que vai acontecer aqui? No cenário de alta, eu não vou ganhar nenhuma taxa porque eu não paguei para montar e nem recebi. Mas eu ganho todo o CDI do período e posso depois escolher uma outra estratégia. E na queda, como que vai funcionar a situação aqui no cenário de queda? Na queda, perceba que agora eu não tenho mais apenas R$ 1 me defendendo, agora eu tenho 2, porque eu tenho 2 lotes dessa estrutura me protegendo e preciso apenas assumir 100 ações. Então agora o meu break-even vai mudar, ele não vai ser no 30,25, nem no 29,25, mas sim no 28,25. Agora eu vou assumir mais barato essa ação ainda do que no primeiro exemplo. Então aqui eu vou ficar mais tempo exposto, mas num preço de assunção mais confortável. Isso representa um desconto sobre o valor de mercado das ações de 9,10. Então você se defende melhor ainda contra quedas nessa estrutura. Mas e se ficar dentro do intervalo, ali muito próximo do 30,25? Olha que interessante que fica essa estratégia, porque agora eu vou receber R$ 2 da diferença dos strikes. Isso aí vai me dar um retorno de 7,07% e mais o CDI do período todo. Então essa estratégia, mesmo para um carrego mais longo, pode te dar um excelente resultado. Ou você pode também até mesmo fazer uma rolagem da estratégia para o vencimento seguinte. Dependendo da região de preços, a gente sabe que a put, quando está na linha do dinheiro ou levemente ITM, a rolagem é positiva e às vezes a rolagem é muito boa. E aí você pode postergar a assunção desse ativo para o vencimento seguinte. Você vai fazer da seguinte forma: você vai desmontar a trava, vai embolsar o prêmio e aí sobram 100 puts vendidas. Você vai simplesmente trocar ela para o vencimento seguinte e vai ganhar mais uma taxa para continuar mais um mês exposto na estrutura e ainda ganhando o CDI. E até quando cabe fazer uma rolagem dessa estrutura? Depois que você fez a primeira rolagem e o ativo continuar caindo, pode ser que a próxima rolagem fique negativa. Aí, neste caso, você não vai rolar mais, você vai assumir o ativo porque este era o seu objetivo final, comprar a ação. E já que a rolagem agora não compensa mais, é hora de trazer o ativo para dentro da sua custódia. E dessa forma você vai trabalhando vários ativos ao longo do tempo e vai montando o seu portfólio de ações, trazendo menos volatilidade e rentabilizando também o seu capital. Olha só quanta coisa eu fiz e quanto cuidado eu precisei tomar para só apenas começar a rodar essa estratégia. O grande segredo é: vá devagar e você encontrará bons ativos e momentos adequados para montar essa estrutura, para ir dando continuidade a essa estratégia. Agora, escreve aqui para mim nos comentários o que você achou dessa estratégia. Ficou com dúvidas? Escreve aqui embaixo também que eu terei um imenso prazer em te responder. E não esqueça, pessoal, de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal. E se você ainda não é inscrito aqui, aproveita agora, já se inscreva e ative o sino das notificações. Eu apresento a vocês agora um método para operar opções no mercado financeiro que protege o seu patrimônio
e ainda permite você buscar uma rentabilidade superior aos principais indicadores de mercado. Vou te revelar o segredo das estratégias das tesourarias. Porque os bancos sempre rentabilizam seu capital e a maioria dos players só paga a conta. E também vou te mostrar as 7 melhores estruturas com opções conhecidas até hoje. E através de uma metodologia simples, iremos juntos estruturar tudo isso, onde você terá um passo a passo de como executar na prática e sem prejudicar o seu patrimônio. Tudo isso iremos ver dentro do nosso treinamento com opções, o método DOA Capital Estruturado. Aqui você terá acesso a aulas práticas e técnicas sobre toda a metodologia. Terá acesso a um suporte e um grupo exclusivo do WhatsApp, material de apoio em PDF, acompanhamento de resultados e o seu certificado de conclusão após o término da trilha. Eu desenvolvi essa metodologia para que você nunca mais venha sofrer neste mercado e aprenda de fato a como fazer dinheiro usando essa metodologia. Chegou a hora de transformar os seus resultados financeiros com as opções. Acesse agora o link na descrição deste vídeo e venha fazer parte de quem este ano nunca mais vai perder dinheiro neste mercado. Eu te espero lá! E eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo e vejo vocês em breve em novos vídeos do canal.